Em maio, a chuva incessante produziu cenas inimagináveis por todo o estado. O ano de 2024 ficou marcado pela pior enchente da história da capital gaúcha. O Guaíba ultrapassou a cota de inundação e chegou a 5 metros e 37 centímetros no Cais Mauá, no centro de Porto Alegre. Nós estamos ao lado do terminal de ônibus Parobé, ao lado do mercado público da capital. E agora, mais uma vez, a marca vai ficar estampada ali na parede, né? A enchente maior ainda de 2024. A água realmente subiu demais nos últimos dias e a gente tem esse cenário aqui, ó. Guaíba tomando conta da zona norte da cidade. Nós estamos do lado de dentro do muro da Mauá e acompanhamos o momento exato em que a comporta de número 3 foi aberta. O bairro Sarandi, na Zona Norte, foi o mais afetado. Em 2024, nos familiarizamos com termos como diques, bombas e comportas, partes do sistema de proteção contra cheias que não deu conta da força da água. Aterrorizante isso que nós estamos vendo numa das partes, que não está longe de ser a pior parte do Rio Grande do Sul. Mas vejam, gente, a debandada de pessoas das partes mais próximas dos arroios aqui de Porto Alegre. Continuam resgates a todo momento aqui no bairro Menino Deus. Agora um grupo bem grande de voluntários saiu a pé em busca de mais pessoas que estão pedindo resgate nas ruas próximas aqui à Avenida Getúlio Vargas. Aqui era uma região, um bairro onde já a água já tinha baixado. As famílias que foram atingidas, esses prédios aqui atrás de mim, aqui no térreo, já tinham começado a limpar suas casas, a contabilizar esses prejuízos e novamente a água veio, subiu muito rápido e essas famílias estão em perigo então a ficar ilhadas. 96% dos municípios gaúchos foram atingidos pelas cheias. Aqui, ó, 27 casas, uma ao lado da outra. Nenhuma ficou em pé. Todas foram arrasadas pela força da correnteza. Aqui em Alvorada, na região metropolitana, a situação das enchentes também é muito preocupante. Dá para se ter uma noção aqui por esse acesso. Arroio Feijó, o nível da água tem subido muito. Em todo o estado, cerca de 2.400.000 pessoas foram afetadas. 183 pessoas morreram e 27 seguem desaparecidas. Mas a tragédia também mostrou o que temos de melhor: a solidariedade, a resiliência. Voluntários se uniram para atuar nos resgates de moradores de áreas alagadas. Aqui neste momento a gente vê o pessoal saindo para resgate. Estamos na orla do Guaíba, na região central de Porto Alegre, e nós temos mais de 10.000 pessoas acolhidas em mais de 100 abrigos aqui na capital. Nesse momento a gente chegou numa casa aqui em Montenegro para fazer o resgate de uma família. Foi um esforço que mobilizou gente de todo o país. Uma corrente que seguiu forte depois que a água baixou, na hora de voltar para casa. Nos primeiros dias, 2024 mostrou que seria um ano desafiador. 4 de janeiro, bairro Rubem Berta, na zona norte da capital. As famílias deste condomínio mal tiveram tempo para celebrar a chegada do ano novo. Uma explosão provocada por um vazamento de gás matou uma pessoa e deixou 8 feridos, incluindo 2 bombeiros. Por causa do risco de desabamento, moradores de 4 torres tiveram que sair de casa. Algumas famílias só puderam retornar no começo de dezembro, mais de 11 meses depois da tragédia. Um vazamento de gás também provocou dor e morte em Vacaria, na Serra Gaúcha, em março. Uma mulher de 36 anos e 3 filhas morreram dentro de casa, asfixiadas pelo monóxido de carbono de um gerador de energia. O companheiro dela e mais 2 crianças de 7 e 9 anos foram hospitalizados e sobreviveram. Tragédia no centro de Porto Alegre. Era madrugada de 26 de abril quando o fogo destruiu uma pousada contratada pela prefeitura.
11 pessoas morreram e 14 ficaram feridas. Uma vistoria revelou as condições precárias do local, que não tinha plano de proteção contra incêndio. Em dezembro, a polícia decidiu indiciar o dono da pousada e o presidente e uma servidora da Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC. Imagens de câmeras de monitoramento ajudam a recuperar a história desse ano em que a violência não deu trégua. Em junho, criminosos invadiram o aeroporto de Caxias do Sul, na Serra, para roubar 30 milhões de reais de um carro forte. Houve troca de tiros. Um dos assaltantes e o policial militar Fabiano Oliveira, de 47 anos, morreram no confronto. A investigação apurou que o plano uniu facções de São Paulo e do Rio Grande do Sul. 19 pessoas foram indiciadas. Madrugada de sábado, 12 de outubro, a empresária Priscila Morgana Alves Diniz, de 34 anos, é baleada na cabeça quando chegava ao restaurante da família. Ela foi hospitalizada, mas não resistiu. A polícia concluiu que a morte foi planejada pela própria sogra de Priscila. Imagens captadas por vizinhos mostram como foi a madrugada de terror vivida por uma família do bairro Ouro Branco, em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. 22 de outubro. Um casal de idosos chama a Brigada Militar se queixando do filho, que não os deixava sair de casa. O homem reage e, no pátio do imóvel, mata o pai, de 74 anos, o irmão e um policial militar. Outro PM, Rodrigo Weber Vols, de 31 anos, morreu no hospital. A família decidiu doar os órgãos dele, salvando 4 vidas. A polícia só conseguiu entrar na casa na manhã seguinte. Centenas de tiros foram disparados por Edson Fernando Cripa, que também morreu. 8 pessoas ficaram feridas, incluindo a mãe e a cunhada do atirador. Este homem, caminhando pelas ruas de Três Coroas, no Vale do Paranhana, acaba de abandonar o próprio filho dentro de um ônibus. Foram os passageiros que acionaram a Brigada Militar. O menino, de 3 anos, sofre de uma doença rara. Uma semana depois, o corpo da mãe da criança foi encontrado na casa da família, no bairro Lamy, na zona sul da capital. O pai do menino é o principal suspeito do crime. Em 2024, casos de maus-tratos envolvendo crianças chocaram e comoveram o estado. Em Igrejinha, no Vale do Paranhana, as gêmeas Manuela e Antônia, de 6 anos, morreram num intervalo de 8 dias. Para a polícia, foi mais que uma coincidência. A suspeita de envenenamento levou à prisão da mãe delas. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, Ana Pilar Cabreira, de 7 anos, foi morta a facadas no condomínio onde morava pela própria mãe. Em Guaíba, na região metropolitana, o corpo da pequena Caroline Souza Ferreira, de 9 anos, foi encontrado dentro de um container de lixo perto de casa. Foi o fim de uma vida breve marcada pela falta de cuidados e de atenção. A polícia decidiu indiciar a mãe dela por maus tratos e violência psicológica. Em outubro, o ano de uma crônica policial difícil de ser narrada ganha outros capítulos assustadores. Uma mulher foi presa após matar uma gestante, retirar o bebê da barriga dela e simular o próprio parto. Paula Janaína Melo tinha 25 anos. O bebê, de 9 meses, não sobreviveu. No mesmo mês, o médico socorrista André Batista foi preso pelo assassinato da esposa, Patrícia Rosa dos Santos, de 41 anos. Segundo a investigação policial, o médico ofereceu sorvete com sedativos para a mulher e depois injetou outros medicamentos que provocaram a morte dela. Foi a irmã da vítima que desconfiou do cunhado e chamou a atenção da polícia. O casal tinha um filho de 2 anos. Luto no esporte. 7 atletas de um projeto social de remo de Pelotas, o técnico deles e o motorista, morreram em um acidente envolvendo uma carreta na BR-376, no Paraná. A equipe do Remar para o Futuro voltava em uma van de uma competição em São Paulo, onde conquistou 7 medalhas. Os jovens remadores tinham entre 15 e 20 anos.
Apenas um passageiro sobreviveu. A democracia em sua expressão máxima. Em 2024, gaúchos e gaúchas voltaram às urnas para escolher prefeitos e vereadores. Em Porto Alegre, Maria do Rosário, do PT, e Sebastião Melo, do MDB, disputaram o segundo turno. Melo foi reeleito com 61,53% dos votos válidos. Outros 4 municípios gaúchos tiveram segundo turno na eleição municipal. Em Canoas, na região metropolitana, venceu Ayrton Souza, do PL. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, Adilode Domênico, do PMDB, foi reeleito. Em Pelotas, no sul do estado, vitória de Fernando Marrone, do PT. Em Santa Maria, na região central, venceu Rodrigo Décimo, do PMDB. O acampamento Farroupilha de 2024 foi um recorde de público e de vendas. Mais de 2 milhões de visitantes passaram pelo Parque Harmonia nos 16 dias do evento. Pelos piquetes, 400 toneladas de churrasco foram consumidas. Em setembro, maquinário com tecnologia de ponta, animais premiados e o pavilhão da agricultura familiar voltaram a colorir o Parque Assis Brasil em Esteio. A feira de agronegócio, que é uma das maiores da América Latina, ficou conhecida esse ano como a Expo Inter da Reconstrução. Foram mais de 8 bilhões de reais em negócios, um resultado superior a 2023. Teve festa para marcar a retomada dos voos comerciais no Aeroporto Internacional de Porto Alegre no dia 21 de outubro. Foram mais de 5 meses sem pousos e decolagens. A pista ficou 75% submersa na enchente de maio. O terminal de passageiros ficou alagado por mais de um mês. A reabertura do aeroporto é mais uma etapa importante para a recuperação da economia e do turismo no estado após a enchente histórica de maio. Em dezembro, o aeroporto voltou a operar 24 horas por dia, com a pista completamente recuperada e a retomada dos voos internacionais. Festa também na Praça da Alfândega, no coração da capital. Mais de 240 mil obras foram vendidas nos 20 dias da Feira do Livro de Porto Alegre. Bancas e leitores ocuparam um espaço que poucos meses antes foi coberto pela água. Na edição de número 70, a Feira do Livro teve um aumento de 14% nas vendas em relação ao ano anterior. Feira do Livro, da retomada, da resiliência, da superação. 2024 encerra com novidade no telejornalismo gaúcho. De olho no futuro e valorizando o passado, a Record passa a adotar também o nome Guaíba. O anúncio foi feito ao vivo na nossa programação. A TV Guaíba surgiu em 1979 e fez história no Rio Grande do Sul. Em 2007, passou a se chamar Record RS e investiu no jornalismo local. Além do nome, a Record Guaíba também tem novidades na programação para 2025, como a transmissão de jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol. O esporte gaúcho teve um ano movimentado até o fim. A tragédia climática de maio alterou o calendário do futebol. Grêmio e Internacional precisaram sair de casa e contaram com a solidariedade de outros clubes. Na Arena, o ano terminou com despedidas. Do ídolo Jeromel, que pendurou as chuteiras após 10 temporadas com a camisa tricolor. E de Renato Portaluppi, que encerrou mais uma passagem como técnico do clube. Em campo, 2024 deixou a desejar. Título somente para o Grêmio, no Gauchão. Na Copa do Brasil, o Juventude foi a equipe gaúcha que chegou mais longe, até as quartas de final. O clube foi eliminado pelo Corinthians. Na Libertadores, o Grêmio caiu nas oitavas de final, perdeu para o Fluminense na disputa por pênaltis. Na Copa Sul-Americana, o Internacional foi até os playoffs das oitavas de final. Caiu diante do Rosário Central da Argentina.
O Campeonato Brasileiro foi uma montanha-russa de emoções. Com uma sequência de 16 partidas de invencibilidade, o Inter ficou em 5º lugar na tabela, garantindo uma vaga na fase de grupos da Libertadores da América de 2025. O Grêmio conquistou uma vaga para a Copa Sul-Americana, mas brigou contra o rebaixamento até as últimas rodadas. O Juventude também se mantém na Série A. O time de Caxias do Sul terminou o Brasileirão em 15º. E teve atleta daqui brilhando nos Jogos Olímpicos de Paris, como a gaúcha Tatiana Weston Webb, medalha de prata no surf. E a equipe mista de judô da Sojipa, que voltou para casa com o bronze e foi recebida com festa em Porto Alegre.